Olá, ótima quinta-feira para você, já no mês de maio, já dia 2, e vamos orar por esses motivos que a gente vai compartilhar agora. Olhando lá para a pergunta 19 do breve catecismo, a gente vê o seguinte: qual é a miséria do estado em que o homem caiu? E a resposta: todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nessa vida, a morte e as penas do inferno para sempre. A gente vê aquele material que comenta sobre essa pergunta, vai falar assim: as pessoas não gostam de falar que Deus está irado, e elas gostam de pensar no amor de Deus, em sua bondade, mas a ira de Deus também é parte do que ele é, assim como o amor e a bondade o são. E a Bíblia deixa bem claro que o pecado faz Deus se irar. Quando nós ficamos zangados, geralmente é de maneira egoísta e errada, mas a ira de Deus é uma ira justa. Às vezes as pessoas dizem assim: Deus se ira com o pecado, mas não com as pessoas. Mas isso também não é verdade. A Bíblia nos diz que antes que fôssemos crentes em Cristo, nós éramos como todos os outros, objetos da ira de Deus. Não só Deus não estava somente irado com o nosso pecado, mas também irado conosco. E é o que essa resposta vai mostrar. Você tem as passagens bíblicas para refletir sobre isso. E cada um de nós usar desse tempo então para orar, porque Deus nos tirou dessa miséria, louvar Ele por isso. Orar com arrependimento pelos erros que nós ainda cometemos e também por aqueles que precisam ser alcançados pela graça de Jesus. Vamos orar pela nossa igreja. A SAF tem o bazar organizado agora para o próximo sábado. Nós temos o cuidado de oração com a nossa irmã Vera, que sofreu uma queda no domingo, teve uma fratura, mas já estamos destacando também o Desperta África, que é o tema do Domingo da Igreja Perseguida, que a Portas Abertas está organizando para o final desse mês de maio. No nosso caso, a gente vai ter programação especial no sábado e no domingo. E no sábado, um momento muito importante para a gente estar presente, então ali a partir das 4 horas, domingo também nos momentos de culto. Vamos orar, vamos divulgar, já coloca na agenda para você estar conosco. Ainda lembrando de igrejas, além da nossa, aqui mais uma vez a foto do Expresso da Salvação, o ônibus ligado à Associação Beneficente Expresso Solidariedade, com o pessoal lá do Jardim Apurá, está precisando de manutenção. Então, eles têm levantado uma vaquinha, né, para conseguir o valor para esse concerto. A gente pode orar por isso, orar pela igreja do Apurá também, pastor Walter Terrão, as outras igrejas do nosso presbitério. Vamos orar pelos desaparecidos. A Beatriz, ela desapareceu há 10 dias atrás, lá em Itapevi. Então, a gente orar por ela, pela família dela, por aqueles que têm procurado por ela, pedir a Deus que ela esteja bem, que esse encontro possa acontecer logo. Vamos orar pelo nosso país, por todos os nossos governantes. A gente destacando hoje aqui dois ministros, né? O Márcio França, lá do Ministério de Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, e o André Fufuca, que é ministro do esporte. Então, a atuação deles, as pessoas ligadas aos gabinetes deles, as dificuldades que eles têm enfrentado, a saúde deles, a família e principalmente a vida com Deus. Destacando aqui a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, mais um episódio para a gente acompanhar biografias de vidas que inspiram, dessa vez do Joe Stott. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar do vídeo e na descrição para que a gente possa conhecer mais da obra missionária que Deus tem realizado. Mas lembra de orar também entre todos os outros missionários que a gente deve orar, pela família que está lá no Timor-Leste. Pastor Gessé Fogaça com a Ellen e a Rebeca. A Rebeca tem uma atenção bastante especial no cuidado de saúde na parte da coluna. E hoje eles mandaram informação que ela vai ter que fazer mais uma viagem de urgência aqui para o Brasil. Elas estiveram aqui meses atrás, vão precisar retornar. Isso tem um impacto, inclusive, do trabalho que eles estão realizando lá, a família separada em dois lugares tão distantes, a questão financeira. Vamos orar por isso, tá bom? Vamos orar pela Junta de Missões Nacionais também, a presença lá no Amazonas, pastor Felipe, a Caroline e a Ana Esther, lá em Guajará, e lá em Labréia, o pastor Teodoro, casado com a Fátima, e pais da Jennifer, Nicolas e Tamires. Deus abençoe essas famílias, a expansão do evangelho nessas cidades, o crescimento da igreja no Amazonas. Vamos orar também acompanhando aquela campanha da Portas Abertas de 30 dias de oração pelos países que são mais perigosos para os cristãos. É aqui o relato de alguém que foi de órfão a filho de Deus. O Ian U fugiu de casa ainda quando era criança por problemas na família e foi viver nas ruas de uma cidade lá da Coreia do Norte.
roubava carteiras, andava armado com uma faca, mas um dia foi enviado para um orfanato que mais se parecia com um campo de concentração. Lá ele viu dezenas de crianças morrerem de inanição, e isso aconteceu lá na década de 90, durante o período da Grande Fome. E aí, junto com 3 amigos, ele fugiu para a China, onde ele conheceu a Jesus e começou a servir outros refugiados ilegais da Coreia do Norte. Lá ele descobriu o que significava pertencer a uma família, a família de Deus. Ele foi preso na China, extraditado várias vezes para prisões e campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. O cristão também foi torturado, mas manteve-se firme em seguir a Jesus. Conseguiu fugir para a Coreia do Sul, onde ele se tornou pastor, ele se casou e tem o planejamento de construir tanto uma igreja como um abrigo para crianças órfãs, quando retornar para o seu país. Mas você pode agradecer a Deus por acolher os norte-coreanos como filhos amados. Ore também para que os norte-coreanos, os cristãos norte-coreanos, experimentem o amor e o cuidado de Deus e clame para que mais pessoas conheçam a Jesus como Salvador, tá bom? Então, ore por isso. Nós pretendemos estar hoje às 19 horas ali no abrigo das crianças, próximo ao nosso endereço. Ore também por isso. Se quiser estar junto, nos avise. E às 8 horas estaremos juntos no nosso templo para orarmos por esses motivos uns pelos outros. Deus abençoe.